Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver retificador de meia onda com operacional. O retificador de meia onda você já conhece, aquele com um N4007. Ele funciona bem para tensões AC de entrada de 5 volts para cima, mas quando a tensão de entrada for um sinal com amplitude de 1 volt para baixo, o tamanho do sinal O bem pequenininho, aí o retificador com um N4007 não funciona mais. Você sabe o porquê e o que fazer? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Um retificador tradicional de meia onda com um N4007, que é um retificador de silício, gasta 0,7 volts para vencer a barreira de depleção do diodo. Por exemplo, para uma tensão no secundário de 5 volts RMS, a tensão retificada é de 6,3 volts, tolerável. O diodo comeu 0,7 volts. A queda de tensão no diodo representa um problema quando a tensão de entrada é um sinal. Um sinal é uma tensão AC senoidal. Para simplificar, vou considerar somente a tensão senoidal, mas com pequena amplitude, igual ou menor do que 1 volt. Uma aplicação típica é num instrumento de medição de corrente ou tensão AC. O circuito eletrônico trabalha com tensão contínua, então é preciso retificar esse sinal antes de medir. Um exemplo pode ser o shield sensor de corrente do Arduino, o ASC712, que fornece uma tensão AC de saída na proporção de 66 mV para cada ampere. Assim, 10 amperes corresponde a um sinal de amplitude igual a 660 mV pico a pico, menos que 1 volt. Vamos observar o osciloscópio medindo a saída do retificador quando a saída senoidal for aplicada à entrada com frequência de 1 kHz e com uma tensão igual a 1 volt RMS. Nesse circuito está sendo usado um diodo retificador comum, ou um N4007. O circuito retificador vai alimentar uma carga de 10 kΩ. Primeiro eu vou mostrar o sinal retificado, sem o filtro, só o sinal de meia onda. Vou usar dois canais do osciloscópio para medir as ondas. O canal A em amarelo vai medir a tensão do sinal, 1 volt RMS. O canal B em azul vai medir o sinal retificado na carga. Note que o sinal de saída em azul aparece menor, aparece distorcido. Isso acontece porque a tensão tem que alcançar entre 600 mV a 700 mV para o diodo começar a conduzir e aparecer na saída. Eu coloquei o cursor bem no ponto em que a tensão começa a aparecer na saída. Então a tensão começa a aparecer na saída só quando o nível de entrada estiver ao redor de 600 mV. Se diminuir mais ainda a tensão de entrada, por exemplo, meio volt, mais distorcido sai o sinal, quase desaparece. Mas se diminuir mais ainda, vai desaparecer de vez. Agora vou mostrar como tirar essa distorção. Usando o retificador com operacional. O retificador de precisão é de precisão porque a saída segue com precisão o sinal de entrada, mesmo em tensões abaixo de 0,6 volts. Você pode ver que a tensão de saída em azul tem a mesma amplitude do sinal de entrada em amarelo. Não distorceu nada, mas está invertido. Então esse retificador de meia onda inverte o sinal retificado. Agora vamos ver como esse circuito funciona. No semiciclo positivo da tensão de entrada, vou colocar o sinal de positivo na fonte. Quando a fonte é positiva, gera corrente I devido ao zero virtual. Lembram? Se o terminal não inversor está aterrado, a corrente I chega no nó com a entrada não inversora e segue em direção às resistências R2 e R3. Não entra no operacional devido ao zero virtual. Lembra? A corrente nas entradas do operacional é zero. Então a corrente I segue via resistência R2 em direção à saída e vai para o anodo do diodo D1. Mas será que o diodo D1 está conduzindo? Tudo vai depender da polaridade da tensão na saída 6 do operacional. Pense no operacional como um comparador. Uma entrada inversora está com uma tensão positiva e é maior do que a tensão na entrada não inversora e é zero porque está aterrada. Então a saída do operacional é negativa. O operacional inverte o sinal. Então, o diodo D1 passa a conduzir, fechando o caminho para a corrente de entrada I. Pelo mesmo motivo, o diodo D2 não está conduzindo. Com o anodo no negativo, ele não conduz. A tensão de saída é igual à tensão sobre a resistência R2. Se as duas resistências R1 e R2 tiverem o mesmo valor, e como a corrente que circula pelas duas resistências é a mesma, a tensão sobre a resistência R2 é igual à tensão na resistência R1, com a mesma polaridade e tudo mais.
Como a tensão sobre a resistência R1 é igual à tensão de entrada VI, então a tensão sobre a resistência R2 é exatamente igual à tensão de entrada VI. Mas a tensão de saída está vendo a polaridade negativa da tensão sobre a resistência R2. Então, a tensão de saída é invertida, é igual a menos VI. Com o diodo D1 conduzindo, o circuito se comporta como um amplificador inversor de ganho igual a menos 1. Agora vamos ver o que acontece no semiciclo negativo. Vou inverter a polaridade da tensão de entrada. Como a tensão de entrada inversora agora é negativa, a saída do operacional será positiva. Agora a corrente circula pelo diodo D2, pela resistência R3, depois pela resistência R1, em direção ao negativo da tensão de entrada. Note que o diodo D1 não está conduzindo, então não vai haver queda de tensão na resistência R2, afinal a corrente da resistência R2 é zero, então a tensão na resistência R2 é zero, e essa será a tensão na saída VO. Pronto, é assim que funciona o retificador de meia onda de precisão, mas agora a tensão de entrada pode ser muito pequena, e isso porque o ganho de tensão do operacional é muito grande. É como se a tensão de entrada fosse multiplicada pelo ganho do operacional para polarizar os diodos. Veja um circuito completo agora. Note que os valores das resistências são iguais. Para um funcionamento perfeito, você deve usar resistores de precisão, com tolerância de 1% ou menos ainda. Note a presença do capacitor C1 na saída. Esse é um capacitor de filtro. Como o sinal de entrada está trabalhando a 1 kHz, então o valor desse capacitor é pequeno. Esse também é um circuito que está trabalhando com baixas correntes. Um retificador de precisão tem muitas aplicações na instrumentação. É somente graças ao retificador de precisão com amplificador operacional é que o seu multímetro digital consegue medir as tensões alternadas com tanta precisão e até com valores da ordem de miliamperes, coisa que os antigos multímetros analógicos não conseguiam fazer. Claro, eles usavam os tradicionais diodos retificadores da família 1N4007. E se existe um retificador de meia onda, então também deve existir um retificador de onda completa, não é mesmo? Claro que existe, mas a sua explicação vai ficar para outro tutorial. Você viu nesse tutorial como funciona o retificador de meia onda com o operacional, um retificador de precisão. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!